Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, tá? Nesse momento que a gente está passando complicado, porém necessário. Por aqui também, graças a Deus, as coisas estão caminhando, todos com saúde, tá? Então eu apresento a vocês a apostila de vocês, a apostila de desenvolvimento de aplicações de desktop. Essa apostila ela vai ter todo o nosso material, vai ser o nosso guia de estudo, tá? Então, eu vou estar sempre atualizando ela, já tem uma boa quantidade de exercício, já tem todo o conteúdo necessário para a gente estudar no segundo bimestre, tá? Então, sei que é difícil, a gente está estudando uma linguagem nova, com problemas de recursos físicos, computador, etc e tal, mas assim, a gente tem muita coisa que a gente pode aproveitar. Pode ser que seja mais complicado para alguns do que para outros que já estavam estudando, qualquer coisa assim do tipo, mas acho que a gente pode sim se ajudar e tentar construir um pouquinho de tudo isso que no final vai ser divertido, vai ser legal, tá? Então, primeira coisa, já gostaria de avisar vocês que linguagens de programação, vocês continuem com a busca de vocês, preparando o material de vocês com a linguagem que cada um escolheu. Mas nesse momento a gente vai dar uma pausa, vamos pegar a parte de linguagem de programação que seria dedicados à orientação a objeto, que antes eu tinha dito a vocês, pessoal, como a gente estava em sala de aula, eu vou pular a orientação ao objeto, porque a gente vai estudar orientação dentro de desenvolvimento de aplicações desktop, então, para a gente não estar vendo duplamente nas duas disciplinas o mesmo conteúdo, nós vamos pular. Porém, agora como a gente está numa situação totalmente diferente, em que cada um está dentro de sua casa, precisa de um pouco mais de tempo para poder aprender, para poder dar conta das atividades, das outras disciplinas, etc. e tal. Eu peço que vocês continuem na medida do possível a pesquisa de vocês das linguagens do que eu já passei, que é uma atividade, tá? Se alguém já tiver com todo o material pronto e desejar a gente marcar uma live ou preparar um vídeo, alguma coisa assim do tipo, a gente pode fazer isso e eu vou considerar como atividade e já considerar com a apresentação de vocês, que seria de forma física, presencial na escola, tá? Então também vou considerar. E por enquanto, então, vou deixar linguagem de programação, ela está em stand-by. Então vamos pegar agora a parte dela de orientação a objetos, o tempo que seria gasto com ela e trabalhar dentro do desenvolvimento de aplicações desktop, porque aí a gente vai precisar desse tempo maior aqui, então a gente foca agora em orientação, porque a gente está atendendo no momento as duas disciplinas, tá certo? Então a apostila de vocês, ela já tem toda a parte que é necessário para que a gente estude até o final desse segundo bimestre, já tem os conteúdos, já tem atividades, já vai ter tudo, tá? Então eu estou vendo aí a possibilidade de fazer um aplicativo para disponibilizar esse material e esse acompanhamento com vocês também de forma offline. Então, mais na frente eu vou conversar sobre isso. Se isso der certo, já comecei a desenvolver algumas coisas. Se isso der certo, aí vai permitir que vocês, quando tiverem uma vez com a internet, baixem tudo atualizado, fica no celular e aí depois, já com o cronograma de estudo por semana, etc. Depois, quando vocês estiverem com a internet, é só enviar as respostas. Tá? Então eu estou vendo e aí mais na frente eu respondo a vocês. Então, pessoal, para começar aqui, eu falei até em sala de aula que construir um programa em Java era como se a gente fosse construir um prédio. E um prédio a gente não vai construir esse prédio do nada, vai chegar lá, vai começar a construir, a gente até pode, né? Mas a gente não vai conseguir garantir nada, não vai garantir segurança, não vai garantir que esse prédio estará bem, com uma base sólida, bem, bem feito, digamos assim, e não corra o risco de cair, por exemplo. Então, a nossa base para tudo dentro do mundo de programação, e a gente tem que lembrar lá atrás do nosso primeiro ano, são os nossos algoritmos. São os nossos algoritmos que vão permitir que a gente pense num programa.
Então, quando eu digo a vocês, pessoal, como é que a gente faz para andar de bicicleta? Então, aí vocês vão dizer, ah, professor, eu vou pegar a bicicleta, vou passar a perna, vou sentar, vou segurar no guidão, depois vou começar a pedalar, tal, etc e tal. Então, quando vocês começam a pensar no como vocês fariam isso, vocês começam a desenvolver a abstração necessária para resolver determinado problema. Então, a nossa base são os algoritmos. É para a gente pensar no por que é que eu vou, ou como é que eu vou resolver isso, como é que eu vou fazer para dividir esse problema todo em pequenos problemas, em passos a passo, para a gente poder resolver. Então, a nossa base aqui, mais do que nunca, trabalhar com Java, trabalhar com orientação a objeto, vai ser necessário que a gente tenha essa abstração muito bem concreta dentro de nossa cabeça. Então, antes da gente pensar e chegar em codificar, vale a pena a gente pensar sobre como podemos resolver esse problema. Então, eu vou trazer aqui algumas discussões aí para gente, que aí na leitura que vocês vão estar fazendo, vocês vão ver em relação a isso, tá? Eu vou trazer um pouquinho sobre o modelo de desenvolvimento de opa, sobre o modelo de desenvolvimento de software, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre o modelo cascata e o modelo espiral. E aí, existem outros modelos, não apenas esses dois, mas aí eu não me aprofundo, tá? Então, falando, já que estava falando de um prédio, para a gente fazer uma analogia em relação a esse prédio. Então, por exemplo, se eu sigo o modelo cascata, eu vou primeiro definir quais são os requisitos do meu software, depois vou definir como é que eu vou projetar esse software, como é que eu vou implementar e testar esse software, como é que eu vou integrar todas as partes do meu sistema e fazer o teste geral e vou analisar a operação e manutenção desse software. Então, se a gente pensa isso como uma construção de um prédio, por exemplo, então a primeira etapa da gente vai ver os requisitos do nosso prédio. Então, a gente vai precisar analisar a infraestrutura do bairro, vamos analisar como é que vão ser vendidos esses apartamentos, tá? Então, a segunda etapa, quando a gente passa a pensar agora nos requisitos, a gente vai analisar, por exemplo, como são como é que a gente vai construir o alicerce do prédio, como é que ele vai estar distribuído, a questão de segurança, de paisagismos, como é que vai estar a ornamentação do lado de fora, a entrada, enfim, toda essa parte. O terceiro passo, que aí seria construir o design do sistema, tá? Ou no caso os modelos, para o prédio a gente vai fazer, por exemplo, aquela maquete de apresentação. Como é que ficaria o meu prédio? É como eu já estou pensando como é que ele vai ser construído no final. Isso é a mesma coisa da gente pensar como é que seria o meu sistema, a minha solução, meu software, como é que ele ficaria no final sem antes mesmo de colocar a mão na massa no código. Por fim, depois que eu faço isso, aí eu tenho uma quarta etapa, é quando de fato eu vou codificar. Então agora eu vou entrar com a parte da programação. A quinta etapa, a gente vai verificar, vai testar o nosso sistema. No caso do prédio, tá? Então, na quarta etapa a gente começou a assentar os tijolos, fez alvenaria, fez isso, fez aquilo, tal, acabamento, colocou cerâmica, etc. Na quinta etapa a gente vai verificar, por exemplo, se uma tomada que foi projetada para estar ali dentro da sala, ela está funcionando ou não. Se todos os apartamentos estão chegando água ou não. Tá? E aí, por fim, chega o lançamento, faz aquela festa ou qualquer coisa assim do tipo e vende o produto. É a mesma coisa dos nossos sistemas. Mas, assim, o que é importante a gente pensar nisso é que a etapa de codificação,
quando a gente vai parar para escrever o nosso código, ela vem antes ou depois da modelagem, ou seja, vem antes ou depois de quando um prédio ele é construído e depois é feita uma maquete, ou primeiro a gente constrói a maquete e depois constrói o prédio? Então, é claro que primeiro construímos a maquete para ver como é que faz, para depois construir o prédio. É a mesma coisa no nosso sistema. A gente tem que pensar em nossa base, tem que ser como é que a gente vai desenvolver esse sistema, como é que a gente vai solucionar X problema, que é o que a gente está pensando. Tá? Então, muitos ainda têm o pensamento de que eu vou resolver X problema chegando aqui na frente do computador e começando a digitar, codificar e escrever em linguagem que for. Não, não é assim. Independente da linguagem, dentro daqueles exemplos que eu já dei a vocês, dentro de sala de aula, tá? A linguagem a gente vai usar de acordo com a necessidade. Possa ser que seja necessário utilizar uma linguagem web e a gente não vai utilizar um, o C ou qualquer outra linguagem, até o Java mesmo desktop. A gente não vai usar para web, a gente vai usar o Java web. Então a gente vai usar Python para isso, a gente pode usar uma linguagem embarcada para aquilo e por aí vai, tá certo? Então a gente tem que ter a nossa base, são os nossos algoritmos e não linguagem, tá? Então a linguagem é a nossa apenas ferramenta para resolver o nosso problema, tá? Então tem aí uma discussãozinha para vocês pensarem já desde já nisso. E aí uma primeira atividade proposta para a gente brincar, que é para vocês construírem a Torre de Hanoi. Tá certo? Então eu vou explicar aqui o que é que é. Tem um passo a passo para vocês construírem na casa de vocês com materiais reciclados, qualquer coisa assim do tipo. É super simples. Para quem não deseja construir, tem aqui o joguinho online e aí vocês podem brincar lá, tá? E aí, dentro dessa primeira atividade de vocês, ainda vem a leitura aqui sobre uma introdução do Java, tá? Então a gente vou apresentar alguns detalhes e vou mostrar como é que vocês podem instalar o, a nossa IDE, tanto dentro do Android como dentro do iOS, ou para quem não quiser nenhum nem outro, pode utilizar o Java Online da mesma forma do computador. Se vocês quiserem utilizar o Eclipse, eu estou usando o Eclipse e dentro da apostila todos os exemplos vão ser com Eclipse, ótimo. Se vocês querem utilizar o NetBeans, ótimo também. Se querem utilizar qualquer outra IDE, tranquilo, não tem problema, pessoal. O bom do nosso Java é porque o Java ele foi feito para que ele tenha uma portabilidade. Então aqui, nesse momento, estou no Mac e todos os softwares que eu estiver desenvolvendo aqui, eles vão funcionar no Windows da mesma forma e por aí vai. Tá? Então, existe uma camada intermediária entre o que a gente escreve no Java entre o que a máquina, no caso a linguagem de máquina, vai receber. E isso daí é pela JVM, tá? Então, não vou entrar em muitos detalhes, alguns de vocês podem até pesquisar, tá? Mas aí a gente vai focar já dentro de uma parte de codificação. Na medida do possível, eu vou trazer para vocês alguns exemplos do que a gente já fazia em Python e como é que a gente vai fazer agora em Java. Então a gente vai aqui para o nosso primeiro programa em Java, nosso Hello World, tá? Então no Python a gente escreveu o print, aqui em Java a gente vai escrever uma nossa classezinha, tá? Então se eu quero escrever o Hello World, é... então se eu quero escrever meu Hello World, tá? Eu vou dar aqui o comando de impressão e vou escrever o, o meu Olá Mundo. Ah, então eu salvo. Para executar aqui dentro do Eclipse, basta clicar neste botãozinho Run, tá certo? Java Application. E aqui embaixo ele vai aparecer, tá? O retorno do nosso programa. Tá? Então, a atividade de vocês, além da leitura base lá em cima, é continuar. Aqui eu vou estar explicando passo a passo o que é cada coisa, tá certo?
Então, executem o código de vocês, façam um Hello World e vamos trabalhar um pouquinho com as variáveis. Java tem uma sequência de variáveis diferente do Python. Então, em Java, pessoal, a gente, por exemplo, a gente tem o tipo primitivo char e não temos o string, tá? Então, além disso, em Java, todas as variáveis que a gente vai declarar, a gente precisa informar qual é o tipo dessa variável. No Python, não. No Python, ele se encarregava de determinar qual era o tipo de variável de acordo com o valor que a gente inseria dentro dela. Aqui no Java já é diferente. Toda vez que a gente for utilizar uma variável, nós precisamos informar se ela é double, se ela é um inteiro, se ela é um booleano, se ela é do tipo char e por aí vai. Então, a gente tem que treinar um pouquinho dessas variáveis, fazer algumas declarações, verificar algumas nuances que o Java tem relacionado a isso, tá? E um outro detalhe é que Java não há uma definição para uma constante, mas quando a gente quer definir uma constante em Java, basta utilizar a palavra reservada final. Então a gente bota o final na frente e informa que aquele valor ali não será alterado, tá certo? Existem algumas regrinhas dentro do que a gente já trabalhou com Python para nomenclatura e eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá? E um outro detalhe importante é, no Python, quando a gente definia que uma variável ar qualquer, ela tinha um valor de, sei lá, Paulo, era um nome, ela era uma variável do tipo string. E aí a gente chegava numa linha abaixo e dizia que A agora era igual a 3, o Python iria atualizar o valor de A e modificar automaticamente o seu tipo para um tipo inteiro. No Java, isso não é possível dessa forma. Para a gente fazer esse tipo de modificação, nós vamos precisar fazer o que a gente chama aí de uma conversão entre tipos primitivos de variáveis, tá? Que a gente vai chamar a partir de agora de cast. Então, quando a gente quer modificar o tipo de uma variável, a gente faz um cast dessa variável. E o que é isso, professor? É só a gente formar para o que a gente quer mudar aqui na frente. Então, olha, eu tenho uma variável x que é double, ela tem o valor de 9.9, tá? E eu tenho uma variável y que ela é inteira, tá? Então, quando eu quero fazer esse tipo de modificação, coloco qual é o tipo que eu desejo modificar. Por exemplo, o x não é double, não é 9.9, y não é inteiro. Então, y não consegue armazenar o 9.9 de x. Mas se eu disser que y é igual à parte inteira de x, ele vai pegar o valor de x, converter para inteiro e armazenar em y. Então, y nessa linha aqui 16 passa a ser 9, tá certo? Então eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês em relação a isso. E temos o detalhe que eu já tinha até falado também em sala de aula sobre os comentários. Então, os comentários dentro do Java, ele pode utilizar ser comentário de uma linha, a gente bota barra barra, pode ter comentários de mais de uma linha com barra asteriscos e pode ter comentários de várias linhas quando a gente quer utilizar pro Javadoc, que é barra asterisco asterisco. Então, eu vou explicar na próxima aula, mas vocês já podem dar uma olhadinha sobre o Javadoc, tá? Então, podem dar uma lida. À medida que vocês forem lendo aqui, a gente for avançando, vocês vão responder algumas atividades aqui no final do nosso conteúdo, tá? Então, existem já várias atividades aqui e nessa fase agora vocês vão responder da primeira questão até a quinta questão,
tá certo? Então, a nossa primeira atividade de entrega é da primeira à quinta questão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Novamente aviso a vocês que tô com saudade de todo mundo, tá certo? Tá me fazendo uma falta danada, tá dentro de sala de aula. E tudo isso é novo, tem dificuldade para vocês, tem dificuldade para gente como professor, tá certo? Mas assim, vamos tentar na medida do possível amenizar o dano que tudo isso está sendo causado em relação ao ensino-aprendizagem, mas a gente vai conseguir, tá? Passar por tudo isso bem com a graça de Deus, tá certo? Então, um abraço forte aí em todo mundo. Fiquem com Deus, saúdem, se cuidem.